Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. Igeret HaTeshuvah, nós somos agora no início do capítulo 5, Perek Hei, capítulo 5, na página 189. No capítulo 4, o Baal HaTanya nos deu uma grande notícia. Realmente somos diferentes de todos os outros seres e criaturas que Deus criou. A origem da nossa vitalidade é do Vayipach, do alento e do sopro e do suspiro de Deus. E todas as outras criaturas, eles vêm do Vayomer, da fala de Deus. E é uma grande diferença. Aquilo que vem do sopro de Deus significa que vem do íntimo de Deus. Que nem o filho que vem do íntimo do seu pai. Diferente. Mas quando falamos que Deus falou, Vayomer Elokim, Deus criou através da sua fala, isso representa algo externo, comparado com Vayipach, Deus assoprando. Depois o Baal HaTanya também nos deu mais uma notícia boa. Que quando aquele Vayipach tem que entrar no corpo do ser humano, ela tem que passar por um processo. Não dá para ir direto do sopro de Deus até o corpo do ser humano. Por isso, o sopro de Deus tem que passar via fala de Deus. Por isso, quando Deus criou o homem, além da sopro em seus narinas, está escrito, e Deus falou, faremos um Adão, uma pessoa. Por que Deus falou, faremos uma pessoa, já que ele assoprou e criou o ser humano? Porque além dele assoprar, além do alento que veio do Deus, para se tornar a alma, ainda precisava passar pelo mamar, pela fala de Deus, para poder condensar e restringir aquela energia para poder se adaptar para o corpo humano. Só que agora, nas próximas linhas, o autor do Tanya vai nos falar um detalhe importante. Apesar que aquela energia do Vayipach, do sopro e do alento de Deus, tem que passar via fala do Deus, mas na fala mesmo existem duas partes. Existe uma parte íntima e uma parte que é mais externa. Já que toda fala começa com alento, já que toda fala começa com hevel, com alento, e aquele alento depois começa a se incorporar para se tornar uma substância da fala com letras, mas isso acontece posteriormente. O íntimo da fala também é um tipo do sopro de Deus. Por isso, apesar que veio através do sopro de Deus, ou seja, além, vamos apagar essas últimas palavras minhas, em primeiro lugar, a alma vem do íntimo de Deus, que é o Vayipach, que é o sopro de Deus. Além disso aqui, mesmo quando precisava passar pelo dibur, pela fala de Deus, vem do íntimo da fala, diferente que todas as outras criaturas que vêm do externo da fala. Ou seja, a nossa diferença com tudo que está ao nosso redor se expressa em duas maneiras. Em primeiro lugar, nossa origem é Vayipach, o sopro de Deus. Em segundo lugar, mesmo quando precisava passar pela fala de Deus, nossa ligação é com o íntimo da fala, enquanto o resto está do externo da fala. Nós chegamos da alento antes dela ser incorporada nas letras e palavras, e o resto é letras e palavras já com substância. Vamos pensar dessa maneira. Agora, por que isso é importante para nós? O que isso pode mudar na nossa vida? Agora vamos ir dentro do tempo. Vehinei Hamshachad v'yeridat hanefesh elokit, a descida da alma divina até o nosso mundo físico. E por que a alma desce? E o que se chama descida? Descida numa alma não se mede em quilometragem. Quando se fala que ela desceu, quando ela vai para um lugar que é do nível baixo, ele tem que se revestir naquele lugar, chamamos isso aqui de uma descida. Já que a alma desce até o nosso mundo, com o objetivo para se revestir do corpo humano, vimos antes que Nimshechom Mipchines Pnimis Umoker Adim deriva do aspecto interior, que é a fonte da fala. A origem nossa
não somente é do sopro de Deus, mas mesmo quando Deus falou, para poder adaptar aquela alma para nossas necessidades, vem do íntimo da fala de Deus, diferente que todas as outras criaturas, que é externo da fala de Deus. Que isso é Merumes Beos Heitator, que não, isso foi indicado com aquele que nós mencionamos acima, o rei inferior, que é o alento de Deus, que é a fonte da sua fala. Isso é o nosso origem. O como Shekatuv, conforme está escrito, Vayipar be'apav nishmat chayim, que Deus assoprou nas narinas do Adão uma alma de vida. Vayhi ha'adam lenefesh chaya. O ser humano se tornou um ser vivo. O que o Balatar está querendo provar desse versículo? O versículo Vayipar be'apav, Deus assoprou nas suas narinas. Depois está escrito que o homem se tornou um ser vivo. Ou seja, esse versículo está nos descrevendo não somente da onde que é a fonte da energia da alma da pessoa, que sobre isso estudamos, que vem do sopro de Deus, mas esse versículo está nos dizendo que mesmo quando a alma veio para se revestir no corpo, ainda está vigorando o fato do Vayipar, que isso vem do íntimo de Deus. Por quê? Mesmo quando passou pela fala de Deus, ainda está no íntimo da fala de Deus. Ou seja, temos o íntimo de Deus, que é o sopro. Depois temos que mesmo quando a alma já desceu, e para a alma descer, para o processo da descida, precisava passar pela fala de Deus, ainda continua sendo o íntimo de Deus, que é o íntimo da fala. Existe o íntimo acima do falar, que é a fonte da alma. Depois existe o íntimo de falar, o segundo etapa, quando Deus já precisava adaptar a alma para nossos corpos, ainda, apesar de passar pela fala de Deus, é o íntimo da fala. Por isso podemos concluir que temos aqui dois conceitos. A essência da alma vem do íntimo de Deus mesmo, que totalmente transcende o conceito da fala de Deus. É pnimiut, é íntimo, comparado com o resto do mundo que é externo. E depois, sobre isso falamos Vayipar, que Deus assoprou do seu íntimo. Depois existe mais um assunto, mesmo o processo da descida, que isso acontece através da fala de Deus. Ainda aqui usamos o termo que Deus assoprou, porque isso vem do íntimo da fala. Existe o íntimo de Deus e o íntimo da fala, e sobre ambos os conceitos usamos o versículo Vayipar be'apav, que Deus assoprou nas narinas do Adão uma alma de vida. Zero Shekatuv, agora vamos entender um versículo super interessante. Chelik Hashem Amo Yaakov Hevel Nachalato. Pois parte de Deus é seu povo. Yaakov é a corda da sua herança. Primeira parte do versículo, já vimos que nós somos uma parte de Deus, porque nossa origem é do Vayipar, que Deus assoprou. Tanto aquele sopro original, que transcende a fala, também quando precisava descer, ainda continua sendo pnimiut, ou íntimo de Deus. Mas aqui tem mais uma parte. Yaakov Hevel Nachalato. Yaakov é a corda da sua herança. O que é a corda? Nós disse. Agora vamos estudar sobre essa corda. Vamos ver que essa corda tem muita coisa para estudar. Ou seja, apesar que a alma em cima e a alma embaixo são dos níveis totalmente diferentes. Aqui temos a alma na sua fase, no seu estado mais puro, ligado com Deus ainda, como se diz, da boca do Deus, uma forma metafórica. Ela está no seu estado mais puro, mais sagrado. E depois ela tem que descer para se revestir no corpo, que de uma certa forma isso incorpora a alma e abaixa o nível e a pureza da alma. Mas eles estão conectados, a alma em cima e a alma embaixo, como se tivesse uma corda dando ligação de um para o outro. Pirush, eu gostaria de explicar o assunto. Isto é, como Hevel, como uma corda, por exemplo, Aldeia, vamos falar, por exemplo, que um extremo está amarrado em cima. Roshô Echad, aquele extremo superior, está amarrado em cima. Vekatseihu lamala. E uma parte está em cima. E depois temos a segunda parte que está embaixo.
Ou seja, uma parte da corda está ancorado, isso é uma boa palavra, está ancorado lá em cima, e uma outra parte da corda está ligada com a alma contra nosso corpo. Agora, já que nós sabemos que tem uma corda, essa corda vai nos dar agora muita informação. Que Hinei Pshata Katuv, Masha Katuv, o significado simples do versículo. Daí para que Deus assoprou, que Deus soprou, isso vai nos ensinar como Shalderech Mashal. Se, por exemplo, que Adam não fez laser macom, quando alguém sopra em alguma direção, se tem algo que obstrui, que não deixa o sopro dele passar, o que acontece? Por exemplo, se alguém está querendo tocar shofar, e tem algo dentro da shofar que obstrui, que a voz, que aquela sopra dele não sai, o que vai acontecer? Ein hevel hanofeach. O sopro que sai da boca dele jamais que pode atingir o lugar que ele está querendo que atinja. Isso para antes porque não consegue fluir. Está parado, algo que obstrui. Assim também, em Yesh Davar, se tem algo que obstrui entre o corpo da pessoa, como a Hevel Ha'elyon, como aquele sopro do Deus, se tem algo que obstrui. E onde que é essa obstrução? Entre o corpo da pessoa e o alento da Shem, alento do Deus, se tem algo que obstrui, o que acontece com a pessoa? A pessoa fica totalmente desamparada, ele não tem vida. Ou seja, o Vayipach, o que nós temos que parar agora? Essa ligação íntima que nós temos com Deus, uma grande vantagem. Nós somos o sopro de Deus, nossa alma é o sopro de Deus, o suspiro de Deus. Mas isso tem preço. Quando o suspiro, e você não cuida, que esse suspiro chega para onde que tem que chegar, porque tem algo que obstrui, ela não chega. E por isso, a pessoa fica sem vida. Logo vamos ver o que significa na prática. Porque no capítulo 3, no capítulo 4, o Balatani perguntou por que encontramos várias condições na Torá onde a pessoa não vive muito tempo, ele morre antes de 50, 60 anos. Na época do Bet HaMikdash, daqui a pouco vamos entender porque é justo naquele tempo, hoje isso não vigora mais. Mas na época do Bet HaMikdash, se alguém ia obstruir o sopro de Deus para chegar para ele, já que ele está ligado que nem uma corda para aquela vitalidade, a pessoa ia ficar desamparada e desconectada e ele não recebe a vitalidade. Agora vai ser a pergunta, o que pode obstruir diante de Deus? O que pode acontecer no nosso mundo que serve como obstruição? Ou seja, é bom já pegar o gancho aqui, o fato da gente ser o sopro de Deus, sem dúvida, é uma grande vantagem. Mas também tem uma pequena, tem preço. O preço, se não cuida daquilo, o estrago é terrível. A gente fica totalmente sem vida. Em outras palavras, se tivesse a gente viver, não do sopro de Deus, mas da fala de Deus. Falar que se tem alguma coisa que obstrui não tem problema. Eu posso falar, se tem um parede na minha frente, uma outra pessoa está no outro lado, vai chegar para ele, mais fraco, mas vai chegar para ele. A voz chega para ele. Por isso, todas as outras criaturas que eles veem da fala do Deus, independente do que eles fazem ou não fazem, eles continuam com vida, continuam com sustento. Porque a fala do Deus é o tipo de vitalidade que chega a cada um, independente do seu nível, independente se ele merece ou não. Diferente de alguém que vive do sopro e do alento de Deus, aqui é diferente. Se ele não merece, pior ainda, não que não merece, se ele obstruiu aquele fluxo de energia, não tem como chegar a ele. Não tem como. E ele fica totalmente desamparado. Só que pergunta o Balatanya, Ardeeres, na verdade,
אין שום דבר גשמי ורוחני חוצת לפניו יתברך. Que nada, seja algo material ou espiritual, Gashmi é material, Ruchni é espiritual, nada disso pode servir como uma barreira diante de Deus. Nada disso pode, por si só, obstruir algo que vem de Deus. E agora Balatai vai trazer vários versículos para provar que não tem nada que pode realmente servir como uma barreira para obstruir a energia de Deus. Em primeiro lugar está escrito, Halor et hashamayim v'et haaretz ani maleh. Deus pergunta, será que eu não preencho os céus e a terra? Eu sou em todos os lugares. Depois o Zohar diz, ainda um versículo, todo mundo está pleno da sua glória. Depois está escrito no Zohar, não há lugar onde ele esteja ausente. Deus está em todos os lugares. Depois de novo temos o versículo, nos céus e acima, e na terra aqui embaixo, não há ninguém mais. Deus está em todos os lugares. Depois está escrito, Deus preenche os mundos, ele circunda todos os mundos. No fim de todas essas 5 provas, diz o autor do Tânia que Deus se encontra em todos os lugares. E o que pode servir como uma barreira diante de Deus? E por que a pessoa fica desamparada? Por que nós falamos que quando tem uma barreira, ou quando tem algo que obstrui o fluxo, a pessoa fica sem energia? Mas aqui é um outro assunto. Como está escrito em Isaías, que somente vossos pecados vos separam de vosso Deus. Pecados são uma obstrução. Pecado. Se alguém faz um pecado, se torna uma obstrução, uma barreira para não poder receber o fluxo divino. Ou seja, para aquele alento de Deus, para o sopro de Deus, chegar a nós significa almas dentro do corpo, não pode ter obstruções e barreiras. E pecados são barreiras. E qual que é o motivo que eles funcionam como uma barreira? Já que o pecado é contra a vontade suprema. É contra a vontade de Deus. Deus exigiu para não fazer aquilo. Deus nos mandou para respeitar aquilo que Ele pediu. E o Ratzon HaElyon, a vontade suprema de Deus, é a fonte de vida sobre todo, é a fonte da emanação do seu nome, a tetragrama. Como está escrito, tudo que Deus desejou. Está escrito Hashem, o Yud Kei Vav Kei, Asaba chamava Deus faz na terra. Ou seja, já que tudo vem do Ratzon, do Yud Kei Vav Kei, já que tudo que nós temos está ligado com sua vontade, se alguém vai contra a sua vontade, ele vai contra a mão. Linguagem muito simples. Se quer receber o fluxo de energia divina que vem da sua vontade, você não pode ir contra a sua vontade. E já que a pessoa com seus pecados está indo contra a vontade de Deus, ele não deixa aquele fluxo chegar a ele. Por isso, vamos todos cuidar bem que essa corda seja uma corda saudável, que na nossa próxima aula vamos estudar que cada vez que uma pessoa faz um pecado, aquela corda ela é entrelaçada com 613 fios pequenos. Cada vez que alguém faz um pecado não muito severo, mas um fio ele corta. E com o tempo faz muito, enfraquece a corda. Mas se ele faz uma aveira pesada, um pecado pesado, daqueles que a Torá diz que a pessoa perde a vida, ali ele corta fora totalmente. Ele fica sem conexão. Isso vamos aprender na nossa próxima aula. Por isso, por enquanto, até a próxima, vamos cuidar bem que essa corda fique saudável. Vamos energizar nossa corda. Vamos energizar nossa ligação com Deus. E vamos receber do Vayipach e sempre lembrar que na imagem de Deus Ele criou o ser humano. E nós temos toda a capacidade de correr.